Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de ativar o sininho para estar recebendo notificações dos nossos vídeos. Antes de qualquer coisa, vamos dar os créditos. A Tia atualize todos os créditos a ela. O canal dela tá na descrição. Se inscrevam lá. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Condenada a 10 anos de prisão após criticar governo nas redes sociais. Sentença reforça clima de repressão sobre o regime, que usa a lei contra ódio para perseguir opositores. Se eu te dissesse que isso aconteceu no Brasil, você não iria se assustar e provavelmente achar bem plausível. Mas na verdade isso aconteceu ontem, na Venezuela, onde uma lei criada para acabar com o discurso de ódio virou arma na mão do regime do Maduro para perseguir desafetos políticos e acabar com a oposição. Viu? Eu disse que Brazuela era real. A Suprema Corte brazuelana se reuniu e decidiu que a partir de agora a regra do jogo, que foi discutida e determinada pelo Congresso, aqueles que podem de fato fazer leis, mudou. E Barroso disse, com a cara mais limpa do universo, que não, a gente não legislou não. Que isso? Foi dito apenas que uma solução foi produzida. Já o Toffoli chorou. Tipo, real, chorou mesmo. Ao fim da nova lei criada pela Suprema Corte, Jorge Bessias, sim, do áudio da Dilma, disse que a decisão do STF sobre redes é histórica e que atende nossos pedidos. Nossos pedidos, no caso do governo Lula, que é onde o Bessias trabalha. Ah, é para salvar as criancinhas e os idosos dos golpes promovidos nas plataformas, eles disseram. Nas plataformas, eles disseram. Só que quarta-feira o Alexandre deixou seu comentário dizendo que redes sociais têm um viés político e um modelo perverso. Uma grande preocupação com o viés político das plataformas. Isso vai bem de encontro com a manifestação da Gleisi Hoffmann, onde ela deixou claro, tempos atrás, que a esquerda iria continuar sendo massacrada nas redes se elas não fossem regulamentadas. Então, isso aí de salvar a esquerda nas redes sociais e salvar as criancinhas e os idosos. Eu vou detalhar para vocês o que a Suprema Corte definiu no fim da tarde dessa quinta-feira e que muda bastante a forma de comunicação na internet. Pelo medo, é verdade, mas muda. Só que fica aí que eu também vou te mostrar como isso não vai acabar bem, inclusive para a própria esquerda. Só que para eu te explicar de uma forma que você compreenda o que aconteceu, eu preciso dar contexto. E para isso eu vou usar uma matéria do próprio STF que em março desse ano nos anunciava. STF e UNB lançam um livro sobre desinformação e futuro da democracia. Obra tem artigos de ministros do Supremo e especialistas em diversas áreas. E aqui vai a minha interpretação, beleza? O livro está disponibilizado para que você baixe de forma gratuita e que você faça a sua interpretação. Mas eu já te adianto, meu amigo, coragem. Então, esse livro aí já exaltava a Suprema Corte como uma guardiã da democracia digital por ser uma combatente das fake news, do discurso de ódio e da desinformação. Há 4 anos atrás, Toffoli já dizia... É um tema, quem é o editor disso? E nós, enquanto judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira. E ontem essa frase se materializou. Eles se tornaram os editores da internet de forma autodeclarada e sem nenhum voto do povo. O texto, que de novo está disponível no site do STF, diz que o combate à desinformação é necessário contra grupos radicais. E presta muita, mas muita atenção nesse trecho, porque ele é muito explícito. Abre aspas. É possível também que o CID, que é o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que tem como logo um olho que lembra muito o olho da capa do livro 1984, aquele que tudo vê e tudo derruba, comandada pelo TSE, inaugurada pelo TSE, cumpre um papel de dissuasão, ou seja, diante da possibilidade de responsabilização dos que cometam crimes pelas redes sociais, em uma escala jamais antes vista e com um grau probatório acurado, as redes de ódio podem ou mitigar a sua atuação mais agressiva ou buscar formas alternativas de disseminação de propaganda ilegal.
Agora se liga nesse trecho, que coisa maluca! A dissuasão deve ter efeito, sobretudo, na sedução que o extremismo exerce sobre candidaturas de partido de centro-direita, que muitas vezes são capturadas pelo discurso extremista como forma de ganhar adesão eleitoral mais ampla, principalmente quando tem como principais adversários partidos de esquerda. Fecha aspas. Ou seja, o texto deixa claro que quando partidos de centro-direita começam a se aproximar de pautas consideradas extremistas, o CID deve frear essa onda. Afinal, a direita vai estar sempre no lado oposto da esquerda. Que é santa, tá? Janones, que admitiu rachadinha, tá aí, deputado, fazendo vídeo acusando o Nicolas de ter votado pelo aumento da conta de luz, quando ele mesmo votou para que isso acontecesse. Isso é absurdo em tantas camadas porque cria uma espécie de centralismo eleitoral disfarçado. O judiciário se colocando como porteiro da pureza democrática e a direita como um vício que precisa ser combatido. O livro também fala sobre educação midiática e alfabetização digital. E, novamente, os editores do Brasil já deixam claro que eles precisavam ensinar você a pensar corretamente. O que não é nenhuma surpresa, já que em setembro do ano passado, Barroso disse que o seu legado será a total recivilização do país. O ministro da Suprema Corte está apenas nos recivilizando, viu, galera? E dentre muitas outras passagens que poderiam ter saído diretamente do livro 1984, esse livro do STF ainda diz que a CID é um incentivo às outras pastas ministeriais do governo para que eles estruturem centros iguais, implementem coisas iguais. Ou seja, o texto está incentivando a se criar um setor de monitoramento na pasta da economia, na pasta da saúde, da educação. Só não se esquecendo que a CID tem como foco barrar a sedução das pautas extremistas da direita. Beleza? E com esse contexto regulatório que não inclui salvar as criancinhas e os idosos dos golpes na internet, chegamos ao dia de ontem, onde por 8-3 o Supremo decidiu tornar inconstitucional de forma parcial o artigo 19. E é agora que eu te explico o que muda. Como é que vai entrar a censura? Sim, censura? Sim, censura? Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura, ou ela fazer a censura, ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Até ontem, para remoção de conteúdos, era necessário que um juiz fosse acionado e decidisse a questão, se removeria ou não tal conteúdo. Mas agora as plataformas serão culpadas por antecipação, podendo ser responsabilizadas por postagens mesmo sem ordem judicial. As Big Techs terão que se tornar fiscais da verdade. E se não tirarem do ar por conta própria um post problemático, dançou. E galera, quando eu falo de posts problemáticos, eu não tô falando sobre pornografia com menores, incitação a tirar a vida de outras pessoas, golpes ou coisas do tipo. Isso tem que tirar mesmo sem ordem judicial e as plataformas já exerciam essa automoderação. Só que eu tô falando coisas do tipo desinformação em massa. Um exemplo. O vídeo do Nicolas sobre o Pix, que bateu mais de 300 milhões de views. O governo alegou que o Nicolas estava espalhando fake news. A Globo afirmou isso, que o vídeo do Nicolas continha desinformação. E como atingiu muita gente, em massa. Só que nós sabemos que não existia nenhuma mentira naquele vídeo. E aí fica a dúvida de como que fica. A partir de agora, se o governo notificar extrajudicialmente a plataforma alegando desinformação e dando seus argumentos que eles acreditam serem verdadeiros, o vídeo teria que ser derrubado? Na dúvida, a plataforma vai derrubar sim, senão ela mesma será punida. E esse é o ponto em questão, a subjetividade do que é desinformação, já que estamos na era da pós-verdade. O que você escuta nem sempre é a verdade absoluta. Muitas vezes é só uma opinião, porém em outras é só uma narrativa. As narrativas agora terão peso de verdade? Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa
vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. As redes também terão que criar regras internas e apresentar para o Estado o que elas estão fazendo para atender à ordem da Suprema Corte, tipo relatórios anuais, regras revisadas, canais de denúncias e representantes no Brasil. E essa eu não entendi. Isso já não existia? Porque várias decisões já foram tomadas alegando que era lei no Brasil que as plataformas tivessem representantes legais em solo brasileiro. Se essa lei já existia, por que colocar de novo? Ou será que ela não existia? Pois é, fiquei meio que na dúvida aqui. Ah, a Suprema Corte também criou o dever de cuidado. Mas que jossa seria essa? Aparentemente, a ideia é que as redes sociais têm a obrigação de agir ativamente, ou seja, elas mesmas cometerem a censura das publicações para evitar a propagação de conteúdos que o STF considere, abre aspas, manifestamente ilícitos ou danosos à democracia e aos direitos fundamentais. E aí eu lembrei de outra fala que explica muita coisa. E eu sei, muita gente fala que, ai, Bárbara, eu não consigo ouvir a voz dele. Mas, meu amigo, você tem que ouvir, porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Há uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas, de extrema-direita, para corroer a democracia por dentro. Esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia. As redes sociais, instrumentos de uma ideologia nefasta, que é o fascismo, com discurso de ódio, com discurso misógino, com discurso fascista, nazista, homofobia. Como que isso foi possível? A eleição de ontem, na Alemanha, 20% do partido de extrema-direita. E nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da Alemanha. Como que isso foi possível? O fascismo, a extrema-direita, recuperando o terreno eleitoral. Hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Veja, esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população. A gente volta lá na parte do conteúdo danoso à democracia. Alexandre deixa claro que a extrema-direita, com seu discurso, corrói a democracia. Então você já pode imaginar quem será a maioria punida pelo dever de cuidado das redes, né? Spoiler, não é o Janones. E galera, essa parte é extremamente perigosa porque abre leque para absolutamente tudo. Num outro exemplo, a Erika Hilton tomando um esculacho nas redes sociais porque contratou 2 maquiadores como assessores. Só que ela tá alegando que ela tá sofrendo ataques homofóbicos. E aí? O que vocês acham que as plataformas vão fazer? Com medo de serem punidas, elas vão retirar os conteúdos. Outro ponto colocado como crime a ser barrado pelas plataformas: tentar restringir o exercício dos poderes constitucionais. Então, se eu começar a militar pelo impeachment do Lula, eu tô tentando restringir o exercício de um poder constitucional? E se eu quiser pedir o impeachment de um ministro do STF? Eu ainda vou poder fazer isso nas redes? Será que as plataformas vão ficar com medo de serem punidas e derrubarão meu conteúdo? Outra coisa, é crime atentar contra as eleições. Tá, ficou bem vago, que não pode falar das caixas mágicas, mesmo sem nenhuma lei que determine isso, já é um fato. Questionar o processo eleitoral também, nem se fala. Coisas normais em qualquer democracia podem ser encaixadas como atentados contra as eleições em Brazuela. E provavelmente também serão imediatamente derrubadas. Porque o tal do dever de cuidado deixa claro, ou a rede social resolve, ou o Estado vai cair de pau na rede social. A censura privada, terceirizada, está instituída. E isso é fato. Olha só, STF ignora Congresso e terceiriza a censura. O STF também chegou a mencionar que, na dúvida, um órgão poderia decidir a respeito da postagem.
Que órgão seria esse? Eles ainda não disseram. Ainda. Talvez eles criem uma CID para cada tema, assim como foi sugerido no livro que pretende salvar a democracia. Mas não é legislar não, viu? É só solução temporária até que o Congresso faça exatamente o que o STF quer que seja feito. Juro pra vocês. A sessão foi encerrada com o apelo da Corte ao Congresso que legisle sobre o tema. Só que o Congresso já legislou. O Congresso fez o Marco Civil da Internet, que o STF acabou de modificar. Então não é legislar aí, Congresso. Seria mais um faz o que a gente tá mandando. Foi isso que eu entendi. Mas o que nós devemos entender é que, por mais que fique claro, pelo menos para mim, na minha interpretação, de que essas medidas estão sendo tomadas numa tentativa de frear a direita no ano que vem, que é ano eleitoral e é onde nós somos a maioria, nas redes sociais, eu enxergo claramente o acuse-os do que você faz e o chame-os do que você é. Falando agora por mim. Todos os dias eu sou extremamente atacada nas redes sociais. Mas assim, galera, com palavras chulas, pesadas mesmo. E o STF decidiu, em síntese, que discurso de ódio contra mulheres é crime mega digital. Abre aspas. Causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Esse crime é passível de remoção via ação extrajudicial. É só eu pegar a postagem e notificar a plataforma que ela pluft, vai ter que apagar. Então, venho informar aos que me xingavam livremente pela internet que esse tempo acabou. Eu juro pra vocês, os meus advogados vão emitir quantas notificações extrajudiciais por dia forem necessárias. Nem que eles passem o dia inteiro fazendo isso. Definitivamente não é o que eu queria, mas eles quiseram assim. E aqui eu tô falando do meu caso, mas um idiota te chamou de nazi? Faz a notificação extrajudicial. Te imputou algum crime como a esquerda faz a torta e a direito? Meu filho, só vai. Na minha opinião, deveremos mostrar que o Fachin estava certo quando disse não concordar com o remédio que a corte queria aplicar. Se a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, vamos inundar as plataformas de notificações porque motivos nós sempre tivemos. A gente só não fazia. Nós sempre aceitamos sermos ofendidos de forma muito passiva, só que não mais. O resultado de tudo isso, o Google já anunciou. Essa mudança na legislação pode impactar a liberdade de expressão. O resultado é esse, nós já sabemos, isso já está decidido. Mas se nós não deixarmos que seja instrumentalizado apenas pela esquerda e que comecemos a ir para cima, em breve, quem sabe, as matérias não comecem a mostrar a revolta da esquerda por postagens derrubadas. Quem sabe não veremos a esquerda gritar que está sendo censurada pelo instrumento que ela mesma ajudou a construir. Parece viagem para você? Porque assim, não tem saída mágica, não tem o que fazer. Já foi, galera. Já era. E a única coisa que eu vejo que podemos fazer nesse momento, e eu espero de coração que todos vocês façam, foi agredido com discurso de ódio, viu uma desinformação, reúne as provas e faz uma notificação extrajudicial. O que nós podemos fazer agora é fazer o pseudo-remédio se tornar o que ele de fato é, um veneno. Fato é, um veneno. Mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. E por hoje eu vou ficar por aqui, já que no próximo vídeo eu volto. Fala pessoal, vou estar lendo pra vocês uma noticinha aqui. Ver se tá tudo certo. Conexão política, anistia. Confira quais governadores confirmaram presença em ato na Avenida Paulista. A manifestação marcada para o próximo domingo, dia 29 de junho, na Avenida Paulista, em São Paulo, promete reunir milhares de brasileiros em defesa da justiça da liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro, organizado pelo pastor Silas Malafaia,
O evento ocorre na véspera do julgamento no Supremo Tribunal Federal STF, que pretende tornar Bolsonaro réu em uma acusação controversa de tentativa de golpe, um processo que, para muitos juristas e liderança políticas, fere princípios constitucionais e ignora o devido processo legal. O ex-presidente confirmou a presença no ato, reforçando o tom de resistência, mobilização nacional contra as ações do judiciário, que vem sendo vistado como politicamente motivadas. Em vídeo divulgado por equipe, Bolsonaro afirmou: "O Brasil precisa de cada um de nós, e nós justiça é por liberdade." Governadores que vão ao ato por justiça. Entre os governadores que já anunciaram presença estão os nomes de peso da política nacional: Tarcísio de Freitas, Republicanos SP, Romeu Zema, Jorginho Melo, Cláudio Castro, que levará também o Rodrigo Barcelos, seu aliado pré-candidato a governo fluminense. Por outro lado, alguns governadores ausentaram. Ratinho JR, do PSD, informou que não comparecer, e Ronaldo Caiado, União Brasil, estará em Lisboa na data do ato. O ato cobra anistia. A manifestação tem como bandeiras principais e pedido anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, a crítica das decisões do STF, que, segundo os organizadores, violaram garantias fundamentais, ferem o devido processo legal, transformando adversários políticos em alvos judiciais. O pastor Silas Malafaia tem usado as redes sociais para mobilizar liderança e cidadãos comuns, destacando que o Brasil está diante de uma decisão de águas em referente ao avanço da criminalização da opção e do ativismo judicial por parte da Corte. Interrogatório e tensão institucional. Na semana anterior, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento ao STF sobre acusações e tentativa de golpe. Na oitava, Bolsonaro reiterou sua convicção de que não poderia, por princípios, participar da cerimônia de posse atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Não passei a faixa porque não ia me submeter a passar a faixa para esse atual mandato", aí declarou. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o like, comentar aí o que vocês estão achando dessa censura, que estão quase lá, né? Já não, igual a Tia Atualize falou aí, já não tem mais o que fazer, né? Já foi, a lei já vai ser lei mesmo. Censura nas redes sociais já está nas últimas para ser confirmado aí, pessoal. Então comente aí ainda como vocês ainda podem e eu posso. Então vamos conversar aí nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho de notificação. Muito obrigado a todos e até a próxima.